ser que não... pode sim. Boa tarde. Tá. Oi, Jones, boa tarde. Você veio aqui para ver o problema do banheiro aqui da Câmara. Aí eu preciso que você fale para mim o nome da peça que é para fazer o reparo, para a gente poder estar licitando. Pode. Carlos. Nós já pode começar, que depois que chama o Adriano, né? Vamos lá. Vai. Boa tarde, senhores e senhoras, vereadores e vereadoras, senhor prefeito, senhores secretários, servidores da prefeitura, público presente e pessoas que estão nos acompanhando pelas redes sociais. A Câmara hoje está realizando esta audiência pública com a finalidade de apresentar à comunidade e discutir com o Poder Executivo o projeto de lei de diretrizes orçamentárias do município para o ano de 2026. Este projeto foi elaborado pelo Poder Executivo e apresentado pelo prefeito para análise e aprovação da Câmara. Para um melhor aproveitamento desta audiência, nós convidamos o senhor prefeito Paulo Sérgio da Silva, o contador da prefeitura e os secretários municipais, servidores da prefeitura e o público presente para nós fazermos essa audiência em conjunto aqui na Câmara. Isso porque é o Poder Executivo, como autor do projeto, que tem as informações e as melhores condições para explanar sobre o conteúdo deste projeto. Nesta audiência, nós vamos seguir os seguintes passos. Primeiro, nós vamos pedir ao secretário municipal da administração, senhor José Adriano Pereira dos Reis, para que faça uma explanação sobre as perspectivas das receitas, despesas, metas e prioridade de projetos e ações para o ano de 2026. Após a explanação, vamos abrir a palavra aos vereadores e aos cidadãos presentes para fazerem comentários e, eventualmente, exporem dúvidas e sugestões. Quero chamar aqui para estar compondo a mesa, né, o senhor prefeito Paulo Sérgio da Silva. E o senhor vice-prefeito José Adriano Pereira dos Reis. Então, peço ao senhor, né, vice-prefeito José Adriano Pereira dos Reis para fazer uma explanação sobre as perspectivas do município para o próximo ano de 2026 e sobre os critérios que basearam para a elaboração deste projeto. Boa tarde, senhora presidente da Câmara, excelentíssimo senhor prefeito, caros secretários, servidores, nobres vereadores
e público que nos acompanha pelas redes sociais. Nessa tarde, estamos aqui para fazer, como preceitua a legislação, uma explanação, né, do projeto de lei 16/2025, que foi encaminhado a esta casa para a elaboração das diretrizes para o orçamento de 2026. Iniciando, né, a nossa apresentação, é importante a gente estar mencionando que durante a nossa apresentação, durante essa audiência, as pessoas presentes poderão ter suas imagens utilizadas por meio de vídeos, de fotos. Então, ficam todos cientes, de acordo com a Lei de Proteção de Dados Pessoais, né, e autorizando a sua exibição. As pessoas que não desejarem que a sua imagem seja exposta, por favor, sinalize, ou então se afaste um pouquinho, né, do cenário das câmeras, para serem, então, resguardados, aí terem as suas imagens resguardadas. Tá? Obrigado. Como toda audiência, a gente sempre procura lembrar um pouquinho sobre a base legal que é estabelecida, que preceitua para a gente poder estar realizando essa audiência que acontece anualmente na elaboração das diretrizes do nosso orçamento, do orçamento municipal. Então, nós temos como base legal aí a Lei Complementar 101, né, a Lei de Responsabilidade Fiscal, que em seu artigo 48 estabelece a importância da participação popular, de forma a dar transparência na realização aí das diretrizes, né, na elaboração do orçamento do município. Então, não é só o município, assim, o executivo ou só o legislativo que faz o orçamento do jeito que ele quer. Tá? É importante a participação popular. Por esse motivo, a realização dessa audiência, como outras que a gente vem realizando aí ao longo do ano, né, dos anos anteriores. Fizemos recentemente, se não me falha a memória, foi em maio, fizemos a avaliação das metas quadrimestrais. Também é uma preceituação da legislação que nos obriga, em outras palavras, a estar aqui nesta casa realizando aí uma prestação de contas. E, como todas as audiências, a gente sempre procura lembrar a importância dos instrumentos que são utilizados na elaboração do planejamento, né, do orçamento do município. Nós temos aí 3 instrumentos apresentados, né, o PPA, que é um planejamento macro dos 4 anos, temos a LDO, objetivo dessa audiência hoje aqui, e tudo isso culminando aí para o orçamento municipal que a gente vai estar planejando, elaborando, para ser encaminhado a esta Câmara em agosto deste ano. Bem como também, né, o PPA, também o planejamento plurianual que a gente tem que encaminhar para esta casa também em agosto, até agosto deste ano, certo? Aí a gente fez uma questão de trazer para a gente, só para ilustrar, a questão do ciclo orçamentário, para a gente entender um pouquinho o que é esse ciclo orçamentário. Nós estamos ali no ano de 2025, que é o ano inicial, né, dessa nova gestão, que vai de 2025 até 2028. Todavia, aí, o planejamento, né, o plano plurianual, ele passa a vigorar a partir do ano que vem, né, 2026, e vai até 2029, um ano após o término da atual gestão. Este ano nós estamos ainda atuando, né, agindo com base no planejamento plurianual da gestão passada, que deixou um ano posterior ao término da gestão anterior. Então, nós temos ali a vigência, que são de 4 anos. Então, em breve, a gente vai estar encaminhando aqui, como eu falei, um projeto de lei até agosto, né, que é do PPA, também como base aí, atrelado à LDO. A elaboração do PPA 2030-2033 vai ser lá em 2029. Isso a nível de informação, de curiosidade, para nos ajudar a entendermos um pouquinho
do ciclo orçamentário. Aí nós temos o PPA, que, embora não seja, né, o objeto de estudo hoje, de discussão, ele é importantíssimo para a gente também já começar a pensar, porque, na verdade, a LDO ela tem que estar atrelada aí ao PPA 2026-2029, bem como a LOA para 2026. Aí nós temos aí, mais uma vez, mostrando a participação dentro do ciclo orçamentário do PPA, que nós temos 2026, 27, 28 e 29, e nós temos o que? A LDO 2026, que é objeto do nosso estudo hoje. O ano que vem nós vamos estar elaborando a LDO 2020 para 2027, e posteriormente 2028 e 2029. E, consequentemente, não, né, mais importante, as leis orçamentárias dos anos seguidos, 2026, 27, 28 e 29. Então, aqui nós estamos agora a nossa LDO, que é importante, a gente tem até 31 de julho aí, para, digamos, ser aprovada e antes do recesso do Legislativo. A LOA, que é até setembro, para a gente encaminhar, e tem até dezembro para ser aprovado aí, para o Legislativo poder sair do seu recesso. E o que é a LDO? A LDO nada mais é do que o elo entre o plano plurianual e a lei orçamentária. Ela está no meio dos dois instrumentos. Né? Nós temos, de um lado, o PPA, que é o planejamento macro, e do outro lado nós temos a lei orçamentária. Então, eles comungam, né, congruem juntos para, né, a elaboração do orçamento municipal. E a LDO, né, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela tem como objetivo orientar a elaboração do orçamento. Às vezes nós fazemos confusão quando vai explanar um pouquinho sobre a LDO, já pensa que é o orçamento, e não é. Né? A LDO, ela já o próprio nome diz, diretrizes para nós elaborarmos o orçamento do ano seguinte. Então, o planejamento, né, o projeto de lei que é encaminhado para cá, em abril de cada ano, ele tem, né, como prerrogativa orientar e ajudar, né, na elaboração do orçamento para o ano seguinte, estabelecendo aí suas metas e prioridades. Fazem parte, né, da LDO os seguintes anexos. E esses anexos, eles, né, se a gente quiser acompanhar, eles estão no site da Câmara Municipal, tem lá o projeto de lei, né, 16/2025, que foi encaminhado para esta casa, tá, né, como diz, de forma transparente para a gente acompanhar. E os relatórios também estão anexados a esse projeto. O anexo de metas e prioridades e os anexos de riscos fiscais são encaminhados no envio do projeto de lei do PPA também. E qual que é a relação, né, quando a gente falou que a base legal é a lei, né, de responsabilidade fiscal? Qual é a relação da LDO, então, com a lei de responsabilidade fiscal? É justamente a gente ter esse equilíbrio, né, dentro das receitas e das despesas. A gente sempre fala, tem falado em outros momentos, em outras audiências, que a gente tem que ter um equilíbrio entre o que a gente arrecada e o que a gente gasta. Né? As despesas e as receitas têm que estar equilibradas. Tanto isso que, como falei que em maio nós viemos aqui apresentar as metas quadrimestrais, a avaliação dessas metas, do cumprimento, o município, o Poder Executivo tem, né, como obrigação ter esse equilíbrio entre receita e despesa. E assim como na vida da gente, né? A gente nunca gasta mais do que a gente ganha. Tá? Então o município também tem que ter todo esse cuidado na hora de cumprir as suas obrigações. Aí nós temos, dentro da responsabilidade fiscal, né, a relação com a LDO, os critérios de formas de limitação de empenho, justamente quando a gente percebe, né, o executivo percebe que o seu gasto está subindo, ele tem que tomar medidas
e entre elas a medida que é a limitação dos empenhos. Nós temos também as normas relativas ao controle de custos e avaliação de resultados, as exigências para as transferências de recursos a entidades públicas, e nós temos aí o que a gente vai mostrar daqui a pouco, os anexos das metas fiscais e o anexo dos riscos fiscais. A Lei de Diretriz Orçamentária tem a principal função, como eu falei, de orientar na elaboração da LOA, né, da Lei Orçamentária. E ela estabelece aí as diretrizes para a sua elaboração, tendo uma relação comparativa com o exercício anterior, o exercício financeiro anterior, né, do ano anterior, com, né, o recente, abrangendo aí todos os poderes, legislativo e executivo e seus fundos, e também os órgãos e entidades da administração direta e indireta, levando em conta a estrutura do município. Então, a gente tem que ficar bem atento na elaboração do nosso orçamento. Para isso, a LDO ela vem nos dar essa orientação para prosseguir com a sua elaboração. Ainda falando, né, da base legal, a gente observa aí que a proposta orçamentária ela é elaborada em consonância com as diretrizes fixadas em lei, atentando ao artigo 165 da Constituição e a Lei de Responsabilidade Fiscal número 101, e também a Lei Orgânica Municipal. E aí eu fiz questão de trazer alguns pontos importantes que estão dentro do projeto de lei que foi encaminhado para a Câmara. Um deles aí é a estrutura do orçamento municipal. Né, o projeto de lei da LDO, ele trata de estabelecer, dentro do projeto de lei das diretrizes, né, uma estrutura para a elaboração da lei orçamentária do ano seguinte. E aí a gente observa que dentro da estrutura do orçamento, nós temos aí que o projeto, né, de lei encaminhado, da lei orçamentária do município, evidenciará as receitas por rubricas e suas respectivas despesas, por função, subfunção, programas, projetos, atividades e operações especiais de cada unidade gestora. Então, ele é bem separado dentro do projeto de lei, vem mostrando que ele tem os seus programas, os seus projetos, de acordo com cada pasta, com cada secretaria. E conterá, dentro do projeto, primeira coisa, tem uma mensagem que a gente encaminha, né, o projeto de lei, o texto da lei em si, e os demonstrativos de receita e despesas que são observados de forma equilibrada. Né? Como eu falei, a gente procura ter o devido cuidado de ter as receitas, né, sempre no mesmo patamar, receita e despesa equiparadas. Nós temos ainda o sumário geral das receitas por fontes, tem o quadro das dotações, o demonstrativo das despesas por cada órgão, programa de trabalho através da funcional programática e o demonstrativo da despesa segundo cada natureza. E o que é importante, né? A lei orçamentária, o projeto de lei orçamentário, ele deve ser encaminhado para cá, né, para esta casa, até 30 de setembro de 2025. E também, um ponto importante que vem ao projeto 16/2025, é as despesas com pessoal e encargos sociais, que a gente tem que procurar sempre atentar para esse ponto, quando se trata aí dos gastos, né, das despesas, como eu falei para vocês anteriormente, que ele tem um limite, né, tanto seja com gasto, por exemplo, com o executivo ou com o legislativo. Aí nós temos, no Poder Legislativo, até 70% das transferências do 10º, até 6% sobre a receita corrente líquida, e no Poder Executivo, nós temos até 54% sobre a receita corrente líquida, 48,5%, que é um limite de alerta, e 51,3%, que é o limite prudencial. Então, assim, nós estabelecemos esses vários limites que, quando pegamos o executivo, por exemplo, a gente fica bem
atento quando o limite começa a subir. E esse limite, ou melhor, o gasto com o pessoal começa a subir, tendo em vista que as receitas começam a diminuir. Então, se as receitas começam a diminuir, consequentemente, o percentual com gasto com o pessoal tende a subir. E isso é um sinal que a administração tem que ficar atenta para não ultrapassar aí os limites prudenciais. Aí logo abaixo vem, quando ultrapassar de 51,3% das despesas com pessoal, serão aplicáveis aos poderes executivo e também ao legislativo as vedações do parágrafo único, inciso 1 ao 5º do artigo 22 da Lei Complementar 101. Ou seja, o executivo tem que começar a mandar a gente embora. Então ele começa a dispensar, né, servidores, começa a ir pelos cargos comissionados e chegando até mesmo, às vezes, aos cargos de carreira, dependendo da atual atuação, certo? Bom, para isso, a gente se depara com muitos desafios, precisamos ter solução e apresentar resultados. Isso a administração, como diz, eu costumo falar que esse tripé que é desafio, solução e resultado, é o que a administração se depara constantemente, tendo que respeitar essas aplicações do recurso, ou seja, do orçamento do município. Porque o orçamento municipal, ele se baseia, ou seja, ele é distribuído respeitando principalmente com os limites constitucionais, os gastos com a saúde e com a educação, né? Então, são dois pilares aí que o município, né, a administração, ela é obrigada ali a atender essas duas pastas importantes, que a gente tem os limites constitucionais, aplicar no mínimo 25% dos recursos próprios na educação, aplicar no mínimo 15% dos recursos próprios na saúde, aplicar no mínimo 70% dos recursos do Fundeb com os profissionais da educação, aplicar no máximo 30% dos recursos do Fundeb com despesas de manutenção, aplicar mínimo 50% do VAAT, aplicar no mínimo 15% do VAAT em despesas de investimento, máximo de 54% da receita corrente líquida com despesas com pessoal, recolher 1% da receita total para contribuição e formação, no caso do PASEP, quando existir, e repassar para o Legislativo 7% das receitas tributárias. Então, isso aí, digamos assim, é um beabá que o Executivo tem que estar sempre atento para não ultrapassar ou deixar de cumprir isso. Um exemplo claro para nós, que a gente vai observar, e a gente vem observando também já anteriormente, quando a gente apresenta aqui a avaliação das metas, do cumprimento das metas, é o gasto, por exemplo, que a gente, por exemplo, tem um mínimo de 25% para ser aplicado na educação. Hoje, nós estamos aplicando em torno de 28%. Né? Então, nós estamos, assim, além do mínimo, nós já estamos acima do mínimo. A mesma coisa no caso, por exemplo, da saúde, 15%. Nós estamos, né, atendendo, investindo mais do que o mínimo preconizado aí pela Constituição. E aí a gente passa para ver um pouquinho dos anexos da LDO. Então, nós temos a primeira coisa que eu tenho aí, mostrando para vocês as metas fiscais da LDO, o seu papel e o seu objetivo, para a gente entender um pouquinho. Dentro do papel das metas fiscais, nós vamos ver que elas são a forma mais clara para o planejamento de receitas e despesas. Se a gente pegar o anexo, depois eu vou colocar para vocês, mas acho que não vai dar para visualizar bem aí. Então, né, se puder depois pegar, olhar de forma, né, digamos, palpável, ali, concreta, pegar o anexo da LDO, a gente vai observar que esse planejamento, a gente consegue de forma clara poder estabelecer receitas e despesas. A sua ação se volta para a gestão fiscal, executada de forma transparente, prevendo, acima de tudo, aí, os riscos fiscais, corrigindo desvios que põem em risco o equilíbrio das contas públicas
impondo limites e condições que tangem a Seguridade Social, entre outros. Então, ali, se a gente observar, o projeto de lei que vem para a Câmara, como eu falei, para a gente não confundir com, né, o orçamento, ele não traz números exatamente. Ele traz aí as diretrizes, as orientações para a gente trabalhar o novo instrumento que vai ser encaminhado posterior, que é o orçamento. Então, a preocupação nossa, então, quando mostra o anexo das metas fiscais, é a gente poder ter de forma bem clara e precisa esse equilíbrio entre receita e despesa para que a gente possa caminhar de forma tranquila. Qual que é o objetivo aí, né, desse anexo de metas fiscais? Controlar os gastos da gestão pública, promovendo a economia de recursos e redução de desperdícios. Em busca do equilíbrio fiscal e da administração eficiente, a meta fiscal limita valores e dá diretrizes para o gasto prioritário para uma eficiência, né, no caso aí na Câmara Municipal. Então a gente observa que as diretrizes, elas vêm nos auxiliar, né? O projeto de lei de diretrizes orçamentárias, eles têm esse objetivo de orientar, como eu falei já, a elaboração do orçamento, para que a gente possa, né, fazer um orçamento consciente, de forma, né, ali preconizando as prioridades, né, e evitando os desperdícios. Aí a gente passa agora aí o outro anexo, né, a LDO, que mostra o anexo das metas fiscais, avaliação das metas do exercício anterior. Então, dentro do projeto também é encaminhado para, junto do projeto, as metas, né, do exercício anterior, né, as despesas, receitas apresentadas, no nosso caso agora, para 2026, 2025, 2024, é apresentado junto para a gente ter aí uma comparação, um comparativo com as metas anteriores e o que tem estabelecido para o ano seguinte, no caso aí de 2026. Traz também a previsão de receitas e despesas para os próximos exercícios, aí, os dois seguintes. Traz uma avaliação do patrimônio líquido, que anualmente ele é, né, avaliado. Traz a avaliação das metas, o resultado primário e nominal. Traz uma compensação de renúncia de receita, quando acontece, e a expansão de despesas obrigatórias de caráter continuado. Então, nós vamos ver assim, no finalzinho, quando eu estiver concluindo, que o grande desafio nosso é poder trabalhar o orçamento e respeitando essas despesas que são de caráter continuado, que a gente não consegue ficar sem elas. Elas são continuamente, né, acontecem ali todos os meses, todos os anos, elas acontecem. E aí foi onde eu trouxe para vocês, que eu falei que eu trouxe o quadro, mas esse quadro acho que não dá para a gente visualizar, né, bem. Então, é um dos anexos que acompanham o projeto de lei. Então, depois, assim, eu pediria, depois, se houver momento, tiverem condições de acompanhar, poder estar comparando aí, né, tem o valor da receita e das despesas, que trazem consigo aí de anos anteriores e posterior. E o que eu acho importante, que levamos em consideração o cenário econômico, né, vivenciado, no caso, no nosso município, no nosso estado, no nosso país, quais foram os índices, quais foram os parâmetros utilizados na elaboração, né, das diretrizes para o orçamento do ano de 2026. Aí a gente traz os índices, as variáveis, 2025, 26, 27, 28, esse acho que dá mais para a gente observar, né, que ele é mais sintetizado aí. Tem o IPCA, o PIB total, o IGPM, a taxa Selic, que foi o quê? Retirado aí do Banco Central do Brasil no dia 10 de abril, antes de encaminhar para cá o projeto. Então, nós temos aí os percentuais. E a gente mostra aí uma evolução da receita de 2025, né, no caso estabelecido deste ano, que foi estabelecido o ano passado, até 2028, quando a gente encerra esse período da atual administração. Então, nós temos aí 2025
com uma receita corrente líquida de R$ 28.205.518,96, com uma previsão para 2026 de R$ 29.474.767,37, uma previsão para 2027 de R$ 30.653.758,08 e uma previsão para o último ano, né, da gestão de R$ 31.812.470,14. Isso, gente, quando eu falo que é uma previsão, é porque a gente não imagina como vai acontecer o cenário econômico, né, ao longo dos anos. Então, tudo isso é uma previsão estabelecida para nós. E aí mostra a gente agora o anexo, que é importante, que é o anexo dos riscos fiscais. O parágrafo 3º do artigo 4º da Lei de Responsabilidade, ele determina que deverá conter no anexo de riscos fiscais. Parágrafo 3º, a Lei de Diretrizes Orçamentárias conterá anexo de riscos fiscais, onde serão avaliados os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas, informando as providências a serem tomadas caso se concretize. E aí a gente vê que, baseado nisso, o município tem que ser prudente, né, o princípio da prudência, ao poder estabelecer isso, né, avaliar e poder, né, ter o equilíbrio dentro das suas contas públicas. A gente tem que observar quais são as situações de riscos que poderão afetar a execução orçamentária e quais são as medidas a serem tomadas. Um exemplo, me corrija aí se eu estiver errado quanto a isso, quando a gente estabelece ali, né, a reserva de contingência, a gente fica pensando que despesa poderá vir a vir futura aí. Por exemplo, no caso de algum sinistro dentro do município, que a gente não tem previsão que isso vai acontecer, né? Então, o município tem que se precaver de forma a deixar, né, um orçamento, um valor, algum recurso que possa ser utilizado, né, diante dessa situação que possa estar afetando. E, é claro, né, quais são as nossas metas para 2026? Principalmente, né, são duas pastas que são o carro-chefe dentro de qualquer administração, que é educação e saúde, né, os preceitos, né, as obrigações constitucionais que nós devemos cumprir com a educação e a saúde, né, os percentuais, como eu falei, o gasto com pessoal e encargos, o montante, né, o cumprimento da dívida pública, se o município tem alguma dívida, ele tem que cumprir com suas obrigações, e, logicamente, o poder legislativo, que ele tem a obrigação de repassar, né, anualmente, aí, né, ao longo do ano, os valores para o poder legislativo também. Mas é claro que dentro das metas do nosso município, do orçamento do município, quando eu falo educação e saúde, a gente não deixa de também estabelecer prioridades para atender a infraestrutura do município. A gente observa que São José do Alegre vem crescendo, né, o município vem se desenvolvendo, e acredito eu que a gente vê a olhos vistos aí que, né, a questão da estrutura dentro do município, através das obras que a gente vem executando, isso não pode ser deixado, né, de lado. Então, existe uma preocupação muito grande com a infraestrutura. Um exemplo disso, recentemente, nós divulgamos aí um vídeo a respeito da construção de uma nova unidade de saúde. Então, isso já está atrelado, a gente já tem que pensar na hora de estabelecer o orçamento para 2026, né, o planejamento PPA, né, o plano plurianual para os próximos 4 anos. Então, é uma das preocupações do município. E, paralelo a isso, a gente tem outras demandas com relação à questão de infraestrutura, de obras, que drenagem, pavimentação, né, o distrito industrial, que tem que ser dado continuidade. E também, dentro, por exemplo, de outras pastas, como agricultura, né, o incentivo ao produtor, né, a inseminação, né, o café que a gente tem falado tanto. Então, é uma preocupação também.
Dentro da Secretaria de Desenvolvimento Social, temos, né, as nossas obrigações, os nossos compromissos com as ações e os programas que são realizados dentro dessa secretaria. Dentro da Secretaria de Cultura e Turismo, né, a preocupação de estar cada vez mais levando o patamar do nosso município, né, na estrutura da região e na estrutura do Estado e até mesmo do país. Então, há uma preocupação, são metas que a gente tem ali dentro do nosso programa de governo, para serem cumpridas, não digo assim até 2028, mas a proposta nossa é caminhar até 2028 com várias realizações e de forma transparente, de forma coesa, né, não tendo nenhum dissabor, né, na questão de receitas e despesas, tentando cumprir os nossos compromissos, as nossas obrigações. E tem aí o importante a gente colocar que o anexo das metas e prioridades tem em sua essência o papel de direcionar do universo de ações programáticas do PPA 2026-2029 o conjunto daquelas ações que em 2026 deverá receber especial atenção quanto à alocação de recursos no momento da formulação da lei orçamentária para 2026. Então, nós temos muito por fazer dentro do município. Todavia, a gente precisa priorizar, né, dividir o que vai ser feito em 2026, o que vai ser feito em 2027, o que vai ser feito em 2028. E isso tudo tem que ser planejado para que a gente possa concluir, né, corretamente. E é lógico, a gente não poderia de colocar aí, como eu fiz na questão de mencionar, considerando necessariamente as despesas de caráter continuado. Então, né, tem as despesas que nós temos que cumprir obrigatoriamente, um exemplo, percentual de gasto com saúde, por exemplo, com educação, isso é obrigatório, então a gente tem que saber que o nosso orçamento ali, esse valor é reservado para eles. E, paralelo a isso, ter o desafio de buscar soluções para que a gente possa cumprir, né, naquilo que foi proposto dentro do plano de governo da administração, na ocasião do período eleitoral, né, do pleito para começarmos em 2025, para a gente poder estar estabelecendo o que a gente vai fazer ao longo desses 4 anos. Eu não sei se vocês conseguirem ouvir o Eduardo, mas é o que a gente vem discutindo quando a gente for elaborar o projeto de lei das diretrizes, a gente sempre fala isso, né, porque esse projeto de lei tinha que estar atrelado ao PPA. Né, mas nós vamos elaborar o PPA para 2026 a partir de agosto, no segundo semestre. Mas aí nós já elaboramos a LDO, que já vai estar sendo aprovada, né, então ele fica assim, não sei se é bom, se é ruim, o que é, mas fica meio vago, né? A LDO ela fica no meio aí, sem, né, a elaboração do PPA, porque ela tinha que ser elaborada depois. E isso que vai acontecer no ano que vem, quando for em 2026, quando nós formos elaborar, né, um novo projeto de lei, né, as diretrizes orçamentárias para 2027, nós já vamos ter, né, um PPA aprovado, né, como foi falado ali, eu falei no início, vai ser aprovado, por exemplo, também esse ano, para vigorar em 26, 27, 28 e 29. Então, nós já vamos ter esse PPA aprovado e a lei de diretrizes vai estar, né, atrelada aí ao PPA. Bem colocado, Eduardo. Obrigado. E eu finalizo aí a nossa apresentação, agradecendo a presença de todos vocês, agradecendo a participação, que eu acho que é isso que é importante, como eu falei no início, que a lei preconiza a gente dar essa transparência, a participação popular, de poder a gente estar explanando. Eu falo até mesmo assim que é um momento de educação continuada na administração pública, porque são poucas as pessoas que entendem o que se passa dentro de um processo de administração pública. É muito fácil quem está lá fora falar da administração pública sem conhecer, né, ali o cerne, né, o
o meio, o recheio que é a administração pública, o dia a dia, né, da preocupação da administração, do anseio, por exemplo, que a população deseja, quer que aconteça, que se faça, porém, a gente tem, às vezes, que cumprir algumas obrigações, nós temos que cumprir alguns deveres para poder continuar ofertando, né, o melhor serviço para o nosso povo. Obrigado. Obrigado. Eu esqueci de uma coisa que eu queria mencionar, é que nós estamos já desde, se eu não me engano, acho que finalzinho de maio, nós divulgamos aí a elaboração do PPA, que a gente, agora há pouco eu fiz até um vídeo para as pessoas poderem estar acessando lá. Nós publicamos no site do município essa preocupação na elaboração do PPA, e tem lá um link com um formulário. Quem tiver a oportunidade, acesse esse link, está lá no site, nas notícias, preencha e dê a sua opinião. Isso é importante. Quando a gente fala de participação popular, às vezes a pessoa não vem aqui, mas tem a oportunidade de estar acessando, né? Você que nos acompanha aí nas redes sociais, acesse lá o site, acesse as redes sociais, preencha esse formulário e nos ajude aí a preparar, né, o planejamento para os próximos 4 anos. Que às vezes nós estamos ali na fase de elaboração, mas tem coisas que o povo quer que aconteça, as pessoas querem, precisam, e é diferente às vezes daquilo que eu estou enxergando. Então é importante a participação popular. Então fica aí o convite, acesse lá o site da Prefeitura Municipal e as redes sociais, né? Então nós acabamos de publicar até um vídeo agora fazendo esse convite. Tá? Obrigado. Convidar, né, o prefeito Paulo Sérgio para estar fazendo uso da palavra. Boa tarde a todos. Queria só agradecer aí pelo espaço cedido aí pela presidência da Câmara, todos os vereadores aqui presentes, parabenizar o Adriano pelo trabalho que vem fazendo dentro da administração, a todos os meus servidores que estão comigo aqui, secretários, amigos, pessoas que estão trabalhando junto com a gente, e mostrar que a importância da transparência do nosso trabalho. A gente entrou, falamos que ia dar transparência ao nosso trabalho, hoje estamos aqui divulgando cada ano, os passos que a gente está conseguindo. E aqui foi apresentado o orçamento, e dentro desse orçamento a gente trabalha dentro dele, só que a gente tem que correr atrás do extra. O extra-orçamento, que a gente corre atrás do governo federal, estadual, onde a gente consegue colocar mais recursos da sociedade do São José do Alegre, para a gente conseguir fazer aquilo que a gente prometeu em fazer durante a campanha. A gente tem corrido muito atrás disso, graças a Deus a gente tem conseguido bastante recurso, e vamos conseguir bastante durante esses 3 anos e meio que está chegando aí, e com isso a gente vai mostrar um bom trabalho para a cidade de São José do Alegre, se Deus quiser. Eu já agradeço a presença de todos, muito obrigado, parabéns, viu, Adriano? Janaína, Quero... eu quero pedir, a Ariane fez uma ata, é importante a gente estar registrando. Mas eu vou, primeiramente, deixar a palavra aberta, Adriano, para os vereadores, para o público que se faz aqui presente, se quiserem fazer algum questionamento, né, alguma dúvida, algum complemento, alguma sugestão, como o vice-prefeito falou aqui para a gente, queiram colocar alguma coisa. Senhores vereadores, quer fazer uso da palavra? Então... Assim que encerrar, eu pedi a permissão para a presidência para a gente fazer rapidamente a leitura da ata, e que as pessoas, antes de saírem, poderem assinar, deixar assinado para a gente, fazer um favor, tá? Então, ata da audiência pública sobre LDO do município de São José do Alegre.
Aos 25 dias do mês de junho do ano de 2025, no plenário da Câmara Municipal de São José do Alegre, realizou-se a audiência pública destinada à discussão e análise da Lei de Diretrizes Orçamentárias do município para o exercício de 2026. A sessão teve início às 16 horas, sendo aberta pela presidente da Câmara Municipal, Jaina de Mello Meloni, que agradeceu a presença de todos e ressaltou a importância do processo democrático na definição das diretrizes orçamentárias municipais. O secretário municipal de Administração e Patrimônio, senhor José Adriano Pereira dos Reis, iniciou a apresentação fazendo um breve comentário sobre a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e comunicando sobre o uso de imagens e vídeos durante a realização da audiência. Na sequência, falou sobre a base legal para a realização da audiência e sobre os instrumentos fundamentais de planejamento na elaboração do orçamento público. Em continuidade, explanou sobre os ciclos orçamentários e realizou a apresentação da proposta da LDO 2026, abordando as metas e prioridades da administração pública para o próximo exercício financeiro. Durante sua fala, o secretário enfatizou as principais diretrizes propostas na LDO 2026, manutenção dos serviços essenciais de saúde, educação e assistência social, cumprimento das metas fiscais e equilíbrio das contas públicas, continuidade dos investimentos em infraestrutura urbana e rural, incentivo à transparência e à participação social nas decisões orçamentárias. Finalizada a apresentação, a presidente da Câmara abriu espaço para manifestações do público presente. Foram levantadas questões relacionadas à ampliação dos serviços, planejamento de obras em bairros, inclusão de ações voltadas ao esporte no planejamento orçamentário. Nada mais havendo a tratar, a presidente da Câmara agradeceu a participação de todos, reforçando que a audiência pública é um instrumento de fortalecimento da cidadania e da gestão democrática. E para constar, eu, Ariane Corrêa Bernardes, lavei a presente ata, que após lida e aprovada será assinada por mim e pelos demais presentes que assim o desejarem. São José do Alegre, 25 de junho de 2025. Não sei se todos estão de acordo ou... Adriana, aí colocou que foi aberto a palavra, se alguém tivesse colocou, né? Tá. Quero agradecer, né? Primeiramente, quero parabenizar, né, o nosso vice-prefeito, né, pelo excelente trabalho que vem fazendo em nosso município, juntamente, né, com o nosso prefeito, e parabenizar ele hoje por essa explanação feita aqui em nossa casa, né, fazendo os apontamentos, os levantamentos das diretrizes, né, para o ano de 2026. Quero também agradecer todos que se fazem aqui presentes, né, a equipe da administração, Paulo e Adriano, que sempre digo, né, quando tem essas apresentações em nossa casa, por detrás, né, ao lado de Paulo e Adriano está toda a sua equipe, aonde a gente vê a grandeza do trabalho por todo o local que a gente anda aqui no nosso município, que a gente vê cada vez mais o crescimento, o desenvolvimento de São José do Alegre. Então, parabéns a todos, né, que vocês possam, né, todos juntos, continuar, permanecer trabalhando com essa garra toda, né, durante esse ano e os próximos que vêm pela frente. E dizer que a casa aqui nossa está sempre aberta para todos, né, como sempre digo, a nossa casa é a casa do povo, é para estar acolhendo a todos. E muito obrigado pela participação de todos, pelos nobres vereadores que se faz presente aqui também, e pelas pessoas, né, que nos acompanham aí pelas redes sociais. Muito obrigada e uma boa tarde a todos.